Bom dia, amigos internautas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Programa Alerta. Como sempre, essa semana nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Como a gente faz quase que toda semana aqui. A gente discute política, discute ciência. Há algumas semanas atrás a gente discutiu sobre tatuagem, por exemplo. Trouxemos alguém aqui para falar sobre tatuagem. E hoje nós vamos iniciar aqui eu espero que seja o início de uma temporada da gente discutir aquilo que o Brasil hoje discute-se muito pouco: educação. A educação que transforma, a educação que deveria vir do berço, né? Porque na minha época vinha. A gente chegava na escola com a educação de casa para aprender a ler, escrever e contar. Hoje já é um pouquinho mais difícil, né? Hoje já não falta um pouco dessa educação de casa e acaba acarretando tudo isso no professor lá na ponta. Professor que a gente sabe como que o Estado trata, como que a União trata e como os municípios tratam. Eu não preciso nem entrar aqui nessa celeuma, porque eu acho que todos que estão nos vendo e ouvindo agora sabem como que o professor é tratado. Então, hoje nós trouxemos uma convidada. Ela é dirigente da APUESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e ela vai nos ajudar aqui, junto com todos, é claro, elucidar alguns caminhos da educação, e vamos discutir alguns temas aqui que nós vamos trazer aí durante o mês todo. Nós vamos falar sobre educação. E, como eu disse, falar sobre educação como deve ser falado. Não maquiar nada aqui, não. Aqui nós vamos abrir as portas para a gente falar sobre educação. Antes de ir para a nossa convidada, preciso falar, claro, fazer um jabazinho aqui dos nossos patrocinadores, né? Supermercado Roma, lá no Michel Neme, a melhor carne da cidade. Eles estão com especialidades agora lá de carnes especiais. Passem lá, seu churrasquinho. Supermercado Roma, lá do nosso amigo Anderson. Jackson, que também é o dono desse estúdio aqui, onde a gente produz esse programa. E o Diego Fotografia. Quer sair bem na foto? Contrata o Diego. Ele é um menino bom. Eu saio muito mal na foto, mas quando é ele que tira, o negócio fica melhor. Bom, vamos lá então, vamos apresentar aqui a nossa entrevistada de hoje. Aliás, não é nem a nossa entrevistada, é a nossa amiga de bate-papo, que aqui não é uma entrevista, aqui é uma conversa, assim como foi com o professor Marco há alguns dias atrás. Discutir educação é sempre muito importante e necessário. E é com enorme satisfação que a gente recebe hoje aqui no nosso programa para discorrer sobre educação, tema da mais alta relevância, como eu já disse no nosso inicial aí, né? E é lógico, essa professora ela é um pouco diferenciada, porque ela é a professora que defende os professores, é a professora que foi para a linha de frente, é a professora que quis ir para a trincheira, lá na frente, para, sabe, ajudar os outros professores a ter melhores condições de trabalho, melhor salário, enfim. É uma professora diferenciada, professora Suzy da Silva. Seja muito bem-vinda ao Programa Alerta. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você, Emerson, e com todas as pessoas que estão aí nos ouvindo e nos vendo, né? E falar de educação é sempre muito bom, né? É sempre um bate-papo muito gostoso quando a gente fala em educação para um país, né? Para um estado, para um município, onde a gente precisa muito de uma educação pública para todos e com a maior qualidade. Inclusiva e de qualidade total, né? Eu tive o prazer de conhecer a professora Suzy. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas alguns internautas devem lembrar disso. E lá em 2005, no antigo prédio da Câmara Municipal, houve uma sessão lá para que a Câmara decidisse sobre a municipalização do ensino do primeiro ao nono ano do fundamental. E aí, é lógico, a professora Suzy esteve lá junto com o professor Marco de Almeida. Vocês lembram que deu até polícia, boletim de ocorrência, e naquela ocasião, né, as argumentações, é lógico, concisas, né, lograram êxito aí, como diz o próprio professor Marco, de evitar a municipalização do ensino de primeiro ao nono ano do fundamental. E é lógico, naquela época isso foi muito discutido, muito difundido na nossa cidade. A PUESP veio aqui para ajudar, a professora Suzy esteve lá, teve acho que a professora Itenilde também na época. Enfim, foi aí um apanhado de forças do estado todo para evitar que esse mal acontecesse. E, graças a Deus, elas evitaram isso.
naquela época, e a gente hoje tem o ensino ainda do Estado, né, que é quem tem uma maior condição, vamos dizer assim, de suportar o ensino. Mas nós vamos discorrer muito sobre isso aqui. E na época, o professor Marco de Almeida, ele falava, né, ele foi um dos primeiros a se contrapor a essa situação aqui, professora, de municipalização. E ele não chamava de municipalização, ele chamava de prefeiturização da educação, né? Então isso chamou muita atenção da mídia, inclusive na época. Na época eu já fazia aí os meus programas de rádio e a gente acabou conversando bastante com ele. Aí então foi um dos difusores aí dessa ideia da não prefeiturização da educação na época. Cara, professora, passo a palavra para suas considerações iniciais para que possamos fazer um breve histórico da sua carreira como educadora aí, e também como militante aí à frente do sindicato dos professores. Olha, eu sou professora, né? Há 32 anos eu comecei a trabalhar lá em 1990, né? Como professora da educação básica, anos iniciais, do 1º ao 5º ano. E assim me apaixonei, tanto pela educação, né? Pelo trabalho que se realizava com os nossos estudantes, como também, né? Por uma luta para que as condições dos educadores, as condições da educação pública, ela fosse melhor. E aí eu passei a militância dentro do nosso sindicato. Passei por representante de escolas, depois conselheira estadual. Hoje estou na direção do maior sindicato da América Latina, que é a APUESP, né? E é um orgulho para nós, educadores, acompanhar a evolução, né? Não só a evolução para melhoria, mas também dos problemas que sempre nós temos que trabalhar para ver se a gente consegue aí a melhoria. Porque, infelizmente, no nosso país, no nosso estado, nós não temos políticos que, de fato, façam investimentos em educação. E eu costumo dizer que educação é investimento, né? E, infelizmente, os nossos políticos, eles veem como gasto, né? Quando não enxergam a educação como investimento, o gasto, ele é desnecessário, né? Acabam gastando com uma má qualidade e não atinge o objetivo que é necessário. Mas você falou aí sobre a questão de 2005, da tentativa, né, de municipalização naquela época aqui. Mas eu gostaria de dizer que o Estado, ele veio com essa tentativa de municipalização ou prefeiturização, como diz o professor Marco, né, desde 97, tirando a sua responsabilidade e jogando para os municípios que têm uma arrecadação muito menor, né, muito menos dinheiro do que o governo do Estado. Então, o governo do Estado, que é mais arrecada, e principalmente do Estado de São Paulo, né, que é a federação que mais arrecada, é o Estado mais rico da federação, que deveria, né, ter o controle da educação e dar a qualidade necessária. Mas resolveu passar para os municípios. E, naquela época, vários municípios começaram a aderir a essa municipalização com aquela enganação, né, do maior quantidade de dinheiro, né, e que poderiam se fazer muitas coisas. Mas o que os municípios esqueceram naquela época é que eles receberiam uma quantidade até maior de verba, mas eles também teriam uma demanda muito maior e que essa verba adicional, ela poderia não suportar. E a gente percebe que é isso, de fato, que aconteceu, e aí a APUESP, lá em 97, começou essa discussão e esse combate a essa municipalização. Os municípios menores, né, acabaram municipalizando. Aqui na nossa região, por exemplo, Bauru foi um município que não municipalizou, né? Nós fizemos um combate forte lá e convencemos tanto vereadores como prefeitos que passaram de 97 para cá que não seria uma boa. A arrecadação seria maior, mas as demandas também, né, essa arrecadação não iriam suportar. E a gente conseguiu. Mas outros municípios fizeram aí essa municipalização. E em 2005, aqui o município de Pederneiras fez essa discussão. E naquela época a gente conseguiu fazer com que não acontecesse, né? Nós fizemos aqui um embate, você estava lá, né? O professor Marcos e muitos professores. A professora Idenilde, que hoje é conselheira nossa, né?
o professor Fábio Moraes, que hoje é o primeiro presidente da PUESP, esteve aqui, Sim. e naquele momento a gente convenceu que não seria uma boa. Hoje é municipalizado do 1º ao 5º ano, quando o governo, na realidade, queria também jogar para o município do 6º ao 9º, né, o Fundamental Ciclo 2, não conseguiu, e ainda bem, né? Porque a gente percebe ainda hoje que mesmo os municípios municipalizados, a qualidade da educação, como vendia o governo naquela época, né, ela não melhorou. Se nós temos escolas estaduais onde as crianças enfrentam problemas para aprender, né, as escolas que foram municipalizadas, o problema continua. Sim. Então, a municipalização, de fato, não foi a solução. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a subsede da PUESP aqui em Bauru. Quantos municípios da nossa região de Bauru a PUESP integra hoje? Olha, nós temos a nossa subsede, que fica em Bauru, e atende mais 16 municípios aqui da nossa região. Para você ver, nós vamos aí um raio de 100 quilômetros, nós vamos até o Birajara, né? Sim. Com o atendimento aos associados, né? E temos a sede própria, onde os professores podem procurar o atendimento, né? Todos os dias, segunda a sexta-feira, em horário comercial. Temos a subsede que recebe os professores e se atenta às demandas, né? Inclusive temos advogado que atende na nossa subsede as demandas jurídicas e, como eu te disse, né, o maior sindicato da América Latina, nós temos 94 subsedes espalhadas pelo estado de São Paulo e mais de 200 mil associados no dia de hoje. E tem custo para esses associados? As pessoas, a PUESP é um sindicato que ela não é como os demais, né, que cobram o imposto sindical, mesmo quando a pessoa não quer se associar. Então, é espontâneo, o professor, ele se associa por vontade própria e paga 1,4 do seu salário para associação ao sindicato. Mas também ele tem vários benefícios, né? Porque além do atendimento jurídico, nós temos vários convênios, nós temos colônias de férias no estado todo, nós temos, que foi adquirida inclusive em 2005, a Casa do Professor, que fica em São Paulo. Então, muitos professores que precisam ir para São Paulo, aqueles que gostam de ir para fazer compras, mas aqueles que vão também no Hospital do Servidor em São Paulo, né? Porque o Hospital do Servidor atende as pessoas que são do interior também, precisam e tem a Casa do Professor em São Paulo. Bom, essa seria mais uma pergunta, mas a senhora já disse aí, eu ia perguntar quais as principais conquistas da PUESP desde a sua fundação até agora. A senhora falou parte delas, mas teve mais alguma conquista importante para os professores ou para a classe dos professores do Estado? Olha, eu falei, né, de algo que a gente oferece para os professores, né, a mais, que são as colônias de férias, né, mas as conquistas que a PUESP tem para os profissionais são aquelas que tratam de fato da carreira do professor, né, porque nós acompanhamos uma carreira que ao longo dos anos vem se deteriorando, como eu já disse, pela falta de investimentos, né, e cada vez mais os professores precisam da ajuda do sindicato, né? Nas lutas contra essas bandeiras que os governos têm e que a gente sabe que ela é prejudicial, não só para os profissionais, mas também para os nossos estudantes. Porque quando nós lutamos dentro do sindicato, não é simplesmente pelo professor, né, pelas condições de trabalho do professor, mas é por uma educação pública, de qualidade e inclusiva, né? E aí, nessa perspectiva, nós conseguimos derrotar o governo em inúmeras demandas. Em 2005, por exemplo, nós tivemos um projeto de lei do governo que seria para colocar 50 mil professores para fora, né? Professores contratados. E a gente conseguiu, né, através da mobilização, que esses professores não perdessem os seus empregos. E de lá para cá, inúmeras outras tentativas o governo tem feito. Em 2009, por exemplo, o governo, com uma outra lei, né, criou uma tal de categoria O para os professores, que inclusive é uma contratação muito precária para esses professores, retirando direitos. Você vê, por exemplo, um professor contratado como categoria O, ele não tem direito à assistência médica do IANSP, né?
Então, ele é diferente. O professor efetivo tem IASP, o professor contratado, ele não tem. O professor efetivo, né, ele, se falta, vai descontar do salário, mas ele não tem a corda no pescoço, né, para perder o emprego. O professor categoria O, se tem mais que 2 faltas no decorrer do ano, ele pode perder o contrato, né. Então, o governo está o tempo todo, querendo precarizar a carreira do professor. E nessa perspectiva, afasta, né, porque nós temos uma falta enorme de professores e o governo não consegue manter todas as salas com professores. E a gente começa a avaliar quais as razões, né? Os professores se afastam da carreira. Por quê? Ganham mal, porque as condições são muito precárias, né? E quem é o professor que quer ficar na escola, inclusive, com essa precariedade? Tudo que acontece na escola é culpa do professor, né? Hoje tem, assim, um entendimento muito irreal, né, daquilo que é a legislação, porque a gente percebe as legislações, elas são para contribuir, e ela mal interpretada, o que acontece? Elas acabam prejudicando. Estatuto da Criança, né, fala-se dos direitos das crianças, interpreta-se mal, dá todos os direitos, né, sem cobrar aquilo que são deveres, tanto do estudante como dos familiares, e complica muito a vida dos profissionais. Mas o sindicato está aí, né, para que a gente possa continuar fazendo esse debate com a sociedade e defendendo a nossa categoria. Uma outra situação também, como quando você fala, né, das conquistas dos últimos períodos, nós temos aí os professores aposentados, numa situação muito difícil. Ficamos mais de 12 anos sem nenhum aumento salarial, né? E aí nós ficamos lá, tínhamos muitas gratificações ao nosso salário, hoje nós não temos, porque foi uma conquista grande, de uma luta grande da PUESP para que essas gratificações fossem incorporadas aos salários, hoje são. Os professores aposentavam, perdiam as gratificações, ou seja, no mínimo 40% do salário se perdia numa aposentadoria. E muitos professores continuavam trabalhando, mesmo às vezes com problemas de saúde, uma idade já avançada, porque perdiam uma parte, né, significativa da renda do professor, de um salário que já não é grande coisa, né? Aquele espetáculo. E aí agora, recentemente, no governo anterior, nós tivemos a história do confisco da aposentadoria. Eu falo confisco, mas quando o Estado, que é o dono do poder, ele vai e enfia a mão, né? Mesmo que legalmente falando, porque houve uma lei para isso, ele enfia a mão no bolso do professor, principalmente aposentado e pensionista, aumentando o desconto que hoje varia de 12% a 16% para aposentado e pensionista, ele tá não só confiscando, ele está cometendo um furto qualificado aí, né? E isso é o que eu entendo enquanto operador do direito. Eu queria saber o que a PUESP está fazendo para esses professores aposentados, pensionistas, que tiveram esse confisco, vamos dizer assim, nos seus salários por conta dessa enfiada de mão que o Estado deu no bolso deles. Olha, foi muito difícil para os aposentados, né, aí quase 2 anos de desconto, né, confisco mesmo, uma usurpação do salário do professor, que, como eu te disse, já é baixo, né, e fez muita falta, com certeza. Mas foi uma luta muito grande também para que a gente conseguisse, na Assembleia Legislativa, reverter essa situação e devolver nessa parte confiscada ao salário dos professores. E agora nós temos uma grande luta, né, para que esse período em que foi descontado, ele seja devolvido. Nós temos uma ação judicial, inclusive, né, e esperamos ter êxito, porque foi um absurdo esse período em que os professores eles tiveram esse desconto nos salários. Outra coisa importante, professora, que é bom a gente abordar aqui, que é um assunto recente, tá? Ainda está, não era para estar mais, já que existe uma lei federal, que é o piso salarial nacional da categoria dos professores. Nós tivemos aí leis aprovadas no Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado Federal. Nós tivemos sanção presidencial dessa legislação. Depois ela foi judicializada, foi para o Supremo Tribunal Federal, num país onde nós temos assim, porque assim, ó, só para vocês entenderem por que eu sou contra, e a senhora disse ainda há pouco aqui, a
a interpretação de lei. Nosso direito, ele é um direito objetivo. Nosso direito brasileiro é objetivo. O que isso significa? Significa que ele tem que estar escrito. É diferente do direito consuetudinário lá, por exemplo, dos Estados Unidos, que não tem escrito, é baseado em costumes. Nosso não, nosso é escrito. Se ele está escrito, não há que interpretar. O que está escrito, está escrito. Com o piso nacional dos professores foi isso. O Senado Federal aprova, a Câmara aprova, o presidente sanciona e depois se judicializou. Foi para o Supremo Tribunal Federal para ele interpretar a lei perante a Constituição Federal, para ver se... Cara, nós temos 3 poderes no Brasil em que deveria ser pela ordem um contrapeso do outro, mas não é. Quem acaba decidindo é a Justiça, é o Supremo Tribunal Federal, se paga ou se não paga. E aí deu-se aquele problema todo, né? Como que vai pagar, como não vai pagar. Agora, recentemente, há 1 ano atrás já, o Supremo liberou essa ação. Aí começou a se judicializar dentro dos próprios municípios, né? Porque o município dizia que não tinha dinheiro para pagar, alguns, né? Outros já saíram pagando mesmo com a ação ainda judicializada. Eu queria saber em que pé está isso, professora, como que está isso na nossa região? Porque aqui em Pederneiras, até onde eu sei, parece que foi dividido em 3 vezes, é algo assim surreal, enfim. Olha, quando a gente fala dessa questão do piso salarial nacional, eu gosto sempre de voltar um pouquinho ao passado, né? Essa lei foi uma lei aprovada no final de 2008, ainda findando o governo Lula, e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, início do governo Dilma, né? E nós tivemos uma luta muito grande, porque se você for analisar historicamente, se discutiu piso salarial nacional muito tempo, Sim. né? E eu falo assim, quando eu falo muito tempo, não é muito tempo, 10, 20 anos, sabe? Essa questão do piso, ter um piso para o profissional da educação, ela vem sendo discutida há mais de 50 anos, né? E a gente percebe que não se avançava. E nesse período a gente teve um avanço, quando se aprovou uma lei, mas infelizmente, né, também uma dificuldade para que se cumprisse. As várias tentativas de não cumprir, né, com inúmeras situações onde judicializaram para não pagar, Sim. porque eu falo assim, é muito difícil reconhecer que o professor precisa ser valorizado, infelizmente, né? E agora, nós tivemos recentemente, né, a obrigação de se cumprir o piso. Mas mesmo assim, nós vemos aí muitos estados e municípios que ainda relutam contra esse cumprimento da lei. O próprio estado de São Paulo, ele faz tudo errado, porque ele faz de conta que está cumprindo o piso quando ele faz isso em forma de abono complementar. Está errado, porque o piso do professor é o salário base do professor. Ele não pode ser em forma de abono. Então, é uma briga que a gente continua fazendo com o governo do estado de São Paulo para que se cumpra o piso na realidade. Porque quando ele paga em abono complementar, ele, mais uma vez, está tirando dinheiro do professor. Sim. Porque o professor, ele tem algumas vantagens por tempo de serviço e esse abono, ele não entra para essas vantagens. E o piso, sim, né? Então, mais uma vez, o governo finge que cumpre a lei, mas não está cumprindo, e nós estamos com essa briga. Mesma briga com os municípios que também estão deixando de cumprir a lei, e temos que entrar judicial, né, para que os municípios comecem a cumprir a lei. E aí vem essa situação como aqui em Pederneiras, né, quando é obrigado a cumprir, que se parcela o que devem aos profissionais, né, quando na realidade os nossos governantes deveriam entender, primeiro, que a lei cumpra-se, porque é muito fácil cumprir a lei, né, quando é contra os profissionais, porque quando favorece, eles não querem cumprir, e infelizmente eles demoram muito, né? Nós precisamos de governantes que entendam, como eu já disse, que educação tem que ter prioridade, né? Educação é investimento. Quando os nossos governantes entenderem a educação como investimento, com certeza as coisas vão caminharem. E não só caminharem no sentido de garantir direitos, mas também de oferecer com qualidade uma educação para a nossa sociedade. Essa sociedade que paga, né, os seus impostos com as maiores dificuldades, e são muitos, né?
e precisa ter isso revertido em educação, em saúde, em segurança, e infelizmente não tem. Agora nós vamos entrar num tema, professora, que eu acho que a senhora conhece bastante, até o próprio sindicato já deve ter discutido ou discute muito isso ainda, que é a escalada de violência que a gente está vendo nas escolas. É claro, isso vem desde a década de 90, mas não com essa intensidade que nós estamos vendo hoje. Seja a violência que o professor sofre dentro de sala de aula, física, psicológica, enfim, e seja a violência ali mesmo no próprio ambiente escolar. Vocês já têm um estudo a que deve essa grande escalada? Se tem algum apontamento que diz, olha, esses são as causas ou as pretensas causas dessa violência desordenada que a gente está vendo? Olha, essa questão da violência dentro das nossas escolas é uma grande preocupação do sindicato já há bastante tempo, né? Tanto que nós já fizemos várias pesquisas para tratar dessa questão da violência. E a última pesquisa que a gente teve, inclusive, nós conseguimos perceber que os nossos professores, eles estão trabalhando nas nossas escolas muito acuados por conta dessa questão da violência, né? E a maioria deles relatam já ter visto ou ouvido falar sobre situações violentas dentro das escolas. Tanto a violência entre os próprios alunos, que é comum, mas também de alunos para professores. E a gente tem percebido que tem crescido isso nos últimos tempos. E quais as causas, né? E a gente percebe que as causas, elas são sociais, né? Nós temos uma sociedade que é bastante violenta e essa violência da sociedade, ela acaba entrando para dentro das unidades escolares. E o governo não faz nada para um combate. Então, ele coloca alguns projetos que dizem, em tese, que vai conseguir melhorar a violência dentro das escolas, mas são muito paliativos, né? Porque não são profissionais. Então, coloca-se um professor para ser o mediador dentro da escola. Qual a qualificação desse profissional para fazer essa mediação, né, de conflitos, de violência dentro das escolas? E nos últimos anos, então, a gente percebeu um aumento muito maior de violência dentro das escolas, inclusive, infelizmente, em algumas escolas com alguns ataques, né, que têm matado alunos e educadores. Então, isso é muito preocupante, exige do governo uma intervenção, mas uma intervenção qualificada. Depois da pandemia, né, nos últimos períodos, nós estamos percebendo, assim, uma dificuldade muito grande de readaptação desses estudantes, desses profissionais dentro das escolas, porque foi um período grande, de grandes perdas, muitas pessoas perderam, muitas pessoas, né, amigos, parentes, e aí esses estudantes com essas perdas, né, emocionalmente abalados dentro das escolas, acabam não estando na escola para fazer aquilo que deveriam, que é, de fato, focar nos estudos, né? E acabam gerando ainda muito mais conflitos. Mas nós temos aí um período de aumento da violência. Também a gente vê politicamente, né? Liberando armas para que todas as pessoas pudessem ter acesso com facilidade. Eu acho que isso também contribui bastante para essa crescência da violência dentro das nossas unidades escolares. Nós temos uma sociedade doente. Nós temos uma sociedade doente, a gente já tem percebido isso. Tive falando aqui há poucos dias com um grande amigo nosso aí, que é um psicólogo, especialista em terapias, e a gente chegou a essa conclusão: nós temos uma sociedade doente de forma, sim, generalizada, né? Porque a gente não consegue, o Estado não consegue, a saúde pública, que é gerida pelo Estado, ela não conseguiu, nos últimos 50 anos, detectar essas doenças mentais, essas doenças psicológicas na sociedade. E aí ele culminou para o que é hoje. Falando sobre violência em escola, eu me lembro que na minha época, em casa, era mais ou menos assim, professora. Minha mãe, eu lembro do meu primeiro ano do ensino fundamental, minha mãe sentou comigo e disse o seguinte: a professora sua vai ser fulana de tal. Eu já fui lá na escola. Era a dona Joaquina, o nome dela. Só que assim, ela é sua segunda mãe, tá? Então, o desrespeito que você fizer com ela lá, você vai estar fazendo comigo. E aí, aqui em casa, a gente vai sentar e conversar de novo.
Então, na escola, ela é a sua segunda mãe. E aquilo eu trouxe para a vida. Nunca desrespeitei professor nenhum. Muito pelo contrário, eu sempre tive vontade de ser professor. Pelo grau e pelo nível de respeito que nós tínhamos. Isso eu estou falando final de 70, começo de 80. E aí de 90 para cá, do finalzinho de 80, início de 90 para cá, o negócio degringolou. E aí a gente pode dizer que, é claro, eu não sei nem se há estudos disso, mas o primeiro foco da violência na escola, com certeza, é a sociedade, né? Eu não vou dizer que talvez ela seja a culpada principal, porque nós acabamos de apontar um aqui, saúde, nós temos uma sociedade doente, mas o segundo é o respeito, é aquela educação de berço, que hoje falta para ir para dentro das escolas. Então hoje, se o professor chama a atenção de um aluno, e eu vi muito isso, o pai fica bravo. O pai vai na escola brigar com o professor porque chamou a atenção do filho. Na minha época, não. A minha mãe ia na escola para chamar a minha atenção, ir na frente da professora. Hoje não. Hoje nós temos uma sociedade que imagina que eu devo dar para o meu filho aquilo que eu não tive, né? Seja de proteção, seja de presente, e a gente esquece os valores sociais, a gente esquece os valores morais de passar isso para o filho. É claro, ele vai aprender isso na TV, vai aprender no videogame, vai aprender em tudo que é lugar, menos na escola. Aí ele acha que ele vai para a escola para se divertir. Não, não é. A escola deve ser também, é claro, um local de socialização e de diversão, mas é principal local de aprender. Então nós temos uma sociedade doente, né? E, obviamente, isso acaba entrando dentro da sala de aula. É verdade, E aí despenca tudo lá no professor. com certeza. E você falou muito bem, né? Da década de 90 para cá, a gente percebe esse aumento, né, de problemas dentro da escola relacionados à violência. Imagina você, uma criança que nasceu na década de 90. São os pais dos nossos alunos nos dias de hoje. Sim. A educação que eles tiveram já não foi mais como a nossa, Exato. né? Já teve esse descompromisso, inclusive, das famílias com as escolas, com a educação dos próprios filhos, né? Os pais, muitos, saem para trabalhar, deixa a criança em casa sozinha. E a criança se vira para ir para a escola. Ele não recebe mais aquela orientação que a gente recebia dos nossos pais, né? Olha, vá para a escola, respeite o professor, faça suas atividades, né? Porque se não fizer isso, vai resolver comigo em casa. Claro. Hoje não. Hoje os filhos vão para a escola, os pais nem olham o caderno, não perguntam o que o filho viu na escola, o que ele aprendeu. E essa falta de compromisso das famílias, elas também contribuem para o desinteresse desses estudantes dentro da escola. Ele não tem para quem mostrar, não tem alguém para orientar, né? E esses pais de hoje, eles não estão sabendo orientar os seus filhos. Como é que eles resolvem o problema? Achando mesmo que eles precisam dar um prêmio. Olha, se você passar de ano, vai ganhar uma bicicleta, né? E essa bicicleta, esse celular, ele vem no decorrer do ano mesmo, não precisa passar de ano para que eles recebam esses presentes. Até porque, dessa forma, eles ajustam a situação do jeito que eles entendem, né? Ah, eu já dei um presente, não preciso me comprometer muito. Claro. E nós precisamos desses pais dentro das escolas, acompanhando a educação dos seus filhos e orientando. Mas para orientar, ele também precisa ter, né, essa orientação de como deve proceder, né, para orientar o filho para ir numa escola. E valorizar os profissionais. Eu falo sempre, os professores não estão na escola para prejudicar nenhum aluno. Muito pelo contrário. Nós vamos para a escola todos os dias para ver os nossos estudantes melhorando as suas condições, aprendendo um pouco mais e podendo sair da escola com conhecimento suficiente para ser um cidadão de bem, né, para atuar dentro da nossa sociedade, fazendo as cobranças necessárias, as cobranças devidas, mas para isso ele tem que ter uma educação de qualidade. Esse é o desejo dos profissionais. E aí a gente fala para os pais, né, vejam a escola como um lugar onde o seu filho vai e você vai ter a contribuição de alguém quando você não pode orientar, quando você não consegue, né, orientar, dar um diploma, tem um professor chamando atenção para o bem do seu filho. É esse entendimento que os pais precisam ter em relação à escola e qualquer coisa, ir para a escola.
conhecer o projeto pedagógico da escola, ver como a escola está funcionando, sabe? E participar dela. Eu acho que essa sociedade precisa entender a educação como um espaço onde as crianças possam progredir, onde eles possam crescer e valorizar, né? Valorizar a carreira do professor, valorizar os professores, para melhorar essa sociedade. Porque enquanto não se valorizar a educação, nós vamos ter essa sociedade doente, que não sabe os direitos que tem, né? E não sabe a quem cobrar. E as pessoas que têm esse entendimento e cobram, né? São aquelas que se destacam, né? Para o mal, para os políticos. Por quê? Porque elas aprendem a cobrar. Quando, na realidade, todos têm que ter essa mesma concepção. Saber quais são os seus direitos e saber cobrar. E a educação, ela favorece, né? Então, nós precisamos de educação de qualidade. Professora, nessa mesma toada aí, nós temos agora uma discussão muito grande, principalmente no estado de São Paulo, aliás, duas, né? Ou se a gente procurar aí no plano de governo, nós temos três, mas vamos falar sobre duas em especial, iniciando pelo novo ensino médio aí de período integral. O que a PUESP tem a dizer sobre esse tema? Por quê? Vou dizer para a senhora qual é a minha visão sobre esse tema. Esse tema é um tema muito perigoso de se tratar quando fala em ensino período integral, porque nós temos, como eu disse, uma sociedade, primeiro, doente, e, segundo, uma sociedade pobre. É uma sociedade que precisa trabalhar. Então, nós temos hoje, por exemplo, aqui em Pederneiras, os chamados legionários mirins. Tem já há muito tempo aqui. E eles complementam a renda familiar, ou a própria renda. Então, com 14, 15 anos, entram para trabalhar no comércio, para ter acesso ao seu primeiro emprego, conciliando, é claro, porque essa entidade cobra a ida à escola, a frequência escolar desse jovem. Mas, com o novo ensino fundamental, nós temos, salvo engano, aí alguém me ajuda depois, eu acho que nós temos só 2 ou 3 escolas aqui que não são de período integral, né? Uma só o Neuza Sestari, né? Então, todos esses menores que têm que trabalhar ou para complementar a renda em casa, ou para ter uma renda, ou para ter o primeiro emprego, para aprender uma profissão, ele só tem uma escola para ele estudar aqui, porque as outras são de período integral. O que a PUESP enxerga disso aqui no nosso estado? Olha, desde que começou a discussão da implantação do novo ensino médio, na leitura que nós fizemos, nós sabíamos que não era para dar certo, né? Justamente por essas questões que você abordou, que os nossos estudantes precisam ajudar em casa, eles precisam trabalhar. E quando você fala que em Pederneiras, por exemplo, nós temos uma única escola que tem período noturno, essa única escola, ela fica longe, né, da casa de muitos dos nossos estudantes. E isso provoca a evasão, porque muitos trabalham durante o dia e eles não vão sair de casa para ir longe para estudar. E às vezes não tem nem condições de pagar um transporte, porque não dá para ficar andando a pé uma distância longa, ele precisa de transporte e às vezes o salário não dá. Mas a questão do ensino médio, ela nem é só essa, né, do aluno trabalhador, que é importantíssima, mas também tem outras questões. O ensino médio, ele acabou sendo estruturado de maneira a retirar disciplinas essenciais para a formação do cidadão. E aí a gente vê alunos que vêm de uma escola particular em condições muito maiores em vantagens do que o aluno que vem da escola pública. Por quê? Porque a escola particular, ela não teve essa obrigação de retirar essas disciplinas, né? E aí os nossos alunos ficam aí, mais uma vez, precarizados. Então, nós temos várias contrariedades. A PUESP pede a revogação já desse novo ensino médio, porque da forma com que ele foi estruturado, ele prejudica os nossos estudantes, que são os estudantes da escola pública e são os que mais precisam, né, da escola. Não tem condições de investir numa escola particular. E é a maioria da população. Então, a gente quer a revogação desse novo ensino médio. Tem os itinerários formativos, né, que foram colocados e que os estudantes não têm interesse
Eles escolhem qual itinerário eles vão cursar já no meio da primeira série, né? Mas eles escolhem os itinerários sem conhecimento do que de fato vão estudar. E a gente tem tido muitos estudantes depois, quando chegam no início do segundo, e falam assim, olha, mas não era isso que eu queria, porque ele fez uma escolha lá atrás e aí fica difícil voltar atrás. Então tem muitas contrariedades, né, que o sindicato enxerga e a gente pede a revogação já. E estamos em luta para que isso venha a acontecer. É fato que nós precisamos de um ensino médio mais atrativo, porque o que a gente tem percebido nos últimos anos, os números mostram, né? Não tem sucesso nenhum no ensino médio que vinha sendo praticado, né, há alguns anos atrás, mas também a gente não vê perspectiva de melhora com o que foi colocado agora. E mesmo, não só falando do ensino médio, mas tem também a escola de tempo integral, né? Nós temos muitas escolas que se tornaram escolas PIs, né, com os projetos de escola integral, mas sem a estrutura devida, porque a escola em tempo integral ela está prevista na LDB, né? Mas a escola em tempo integral ela precisa oferecer todas as condições para que o aluno tenha, num período, as disciplinas da base comum e no outro período, que ele não fique ocioso na escola, que ele tenha projetos de verdade que façam ele crescer, né? Mas o que a gente vê no projeto do Estado não é isso. Os alunos ficam ociosos por falta de projetos dentro da escola e ficam à toa, né? Sem contar a questão da alimentação, porque para a criança ficar o dia todo na escola, ele precisa ter uma alimentação também de qualidade. E muitas crianças acabam não tendo essa alimentação de qualidade dentro da escola e acabam passando fome. Então, o governo ele coloca alguns projetos, mas ele não discute, né, com as pessoas que estão dentro da escola como deveria ser essa estrutura de verdade e acaba não dando certo. Então, são projetos que já iniciam, né, para não dar certo mesmo, infelizmente. Agora, professora Suzy, eu queria saber primeiro, é claro, a opinião da professora Suzy, porque a senhora está nativa ainda, a senhora dá aula hoje. Sim. Dá aula hoje. Primeiro a sua opinião e depois, é claro, a opinião do sindicato em relação, opinião e expectativa, é claro, em relação ao secretário de Educação do Estado de São Paulo, que, na verdade, até onde a gente sabe, foi trazido do Paraná pelo atual governador. Queria saber qual a expectativa do professor e do sindicato sobre o novo secretário aí. Olha, antes de falar do secretário especificamente, né, a gente gostaria de fazer um breve histórico do que foi a educação do Estado de São Paulo nos últimos 30 anos, Claro. né? Nós tivemos durante muito tempo o governo do PSDB, né? Que sucateou bastante a educação, não valorizou profissionais, colocou projetos, e aí você vê 30 anos de um mesmo governo, né? Do PSDB, com tantos projetos diferentes. Ou seja, mostrou claramente para a gente que não tinha um projeto para a educação que pudesse ter continuidade. Porque uma coisa é você não continuar um projeto porque mudou radicalmente o governo. A outra coisa é você ter o mesmo governo e com novos projetos a cada 4 anos, né? Então, faltou aí, né, um projeto mesmo de um partido para a educação. E acabou sucateando bastante. E essa mudança que nós tivemos agora, nós percebemos que ela não mudou muita coisa, né? Sim. Porque é a mesma linha. E nós temos aí hoje um secretário de Educação que veio importado lá do Paraná, colocou inúmeros projetos que já não deram certo lá, né? E dificilmente a gente tem uma boa expectativa em relação a esses projetos aqui no estado de São Paulo, né? Nós tivemos recentemente a reforma da Previdência do Estado, que foi muito pior do que a reforma da Previdência Federal, né? E o governo do Estado de São Paulo ele conseguiu piorar um pouco. E essa reforma, inclusive, né, aí já puxando sardinha para as professoras, né? Porque a educação é 75% feminina, né? As professoras, 25% de homens dentro do magistério. E essa reforma da Previdência, na nossa avaliação, ela foi muito machista, né? Porque ela aumentou a idade dos professores, né? Para se aposentarem, aumentou o tempo de contribuição.
Veja bem, a professora, ela se aposentava com 50. Com essa reforma, foi para 57. Então, aumentou 7 anos. Os professores, né, os homens, por isso eu falo muito machista, eles se aposentavam aos 55, né? Hoje foi para 60, né? São 5 anos. E para a mulher, 7. E aí a gente vê as condições, né? Não falando mal dos homens, né? Muito pelo contrário, mas as mulheres, elas trabalham, além da jornada dela de trabalho fora de casa, né? Na escola, ela tem em casa, porque ela tem a casa para cuidar, os filhos para cuidar, tem um marido também para cuidar, e ela trabalha muito. E ela trabalha fora, chega em casa, ela continua trabalhando. E os homens têm aí uma folguinha um pouco maior. E essa reforma da Previdência, ela veio prejudicar, na nossa avaliação, a gente tem feito muito esse debate, né? As professoras. Prejudicou todo mundo, todos os profissionais como um todo, mas ela prejudicou bastante as mulheres professoras, que são a maioria dentro do magistério, né? E na perspectiva em relação ao secretário, elas não são boas. A gente não vê, assim, grandes mudanças para melhor. Nós estamos aí, né, acompanhando esse início de governo e a gente até espera que eles acertem, porque se eles acertarem, melhora as condições dos profissionais, né, e a qualidade da educação. A gente sempre torce para que eles melhorem, mas infelizmente nós não temos boas perspectivas, não. E eu atribuo parte disso àquilo que a gente teve lá do século VIII até o século XV, um pouquinho mais, que eram os reis, né? Que quando perguntados falavam assim, qual é a extensão do seu reino? Ele saía na terra e falava, é até onde os seus olhos alcançarem. Mas ele não ia lá até onde os olhos dele alcançava para ver, né, a realidade do povo que estava lá. O mesmo nós temos hoje aqui. Nós temos políticas educacionais sendo feitas em porões, salas fechadas, com pseudo-especialistas, né, educadores, né, mas são educadores de salas com um ar-condicionado. Não são educadores aqui de baixo. Não são educadores que passaram, como a senhora, 30 anos dentro de uma sala de aula. Esses educadores, sim, podem apontar o que está certo e o que está errado em um pseudo-projeto para o Estado todo. Claro, é muito difícil você aplicar um sistema educacional no Estado inteiro e que vai funcionar em todos os lugares. Mas também ele não pode deixar de funcionar na maioria, tá? Você tem que ter uma minoria. Mas isso é falta de visão de quem faz a política pública. Quem faz a política pública hoje no Estado de São Paulo, no Brasil, olha, eu vou aqui chutar, eu acho que nós tivemos 1 ou 2 que passaram por lá, que adviram da escola pública. A grande maioria vem da escola privada, vem lá do ensino privado, vem lá da escola paga pelo pai, né? Então nós temos, claro, esse é um dos âmagos que eu acho que a educação tem que ser discutida aqui embaixo, tem que nascer daqui, nascer de quem trabalha, de quem vive nas escolas, de quem passa o dia a dia dentro de uma sala de aula. Sala de aula com capacidade para 30, com 55 alunos e apenas um professor lá dentro. E muitas vezes esse professor com aquela cargona lá de 40 horas, porque senão o salário dele é mais baixo ainda. Isso não está em plano de governo nenhum. Muito pelo contrário. Faz-se a política pública lá no castelo e esparrama os papeizinhos aqui para baixo para que todo mundo siga. Mas não sabe se aquilo vai dar certo. É óbvio que a chance de dar errado é muito grande. É uma das nossas reivindicações, né? É que esses projetos do governo eles sejam discutidos com a base, né? Com a comunidade escolar. E quando a gente fala em comunidade escolar, compreende-se, né? Não só os profissionais, mas também os pais, né? O que é interessante para essas famílias para que se coloquem nos projetos do governo. Então, acho que entrar em contato com a base, com as escolas, com os profissionais da educação, para que esses projetos comecem, de fato, a acontecer dentro das escolas, para que nós consigamos melhorar a qualidade do que se oferece. Enquanto tratar a educação e os educandos como números, como para a ONU, para não sei, para institutos internacionais ver, nós tivemos aqui 2000 e pouco para cá, a senhora vai lembrar mais do que eu, essa questão de progressão continuada, de com nota ou sem nota, de com falta ou sem falta, faz um trabalhinho e passa o aluno. Aí nós temos agora essa legião de zumbis aí que foram para as universidades, depois dessa abertura de ProUni, não sei o quê,
temos uma gama de profissionais formados em universidades, que hoje são motorista de táxi, motorista de Uber. Eu tenho um amigo meu que é engenheiro elétrico, eletricista, hoje é motorista de Uber. Por quê? Por conta disso que nós estamos dizendo aqui. Não adianta dar educação só para assinar um diploma, tem que ensinar, tem que aprender, tem que ser uma coisa de qualidade. E aí nós temos as universidades privadas que entraram nessa onda de abertura da nova educação e pegou essa legião de zumbis que veio da escola pública, principalmente aqui em São Paulo, do tal do ensino da progressão continuada, e hoje ele foi para uma universidade, saiu de lá sem base nenhuma, porque ele tinha muita dificuldade para ler, para escrever, mas ele fez a faculdade dele, que lá na universidade privada é fácil. É diferente da pública. E a pública é para o rico, não é para o pobre. Porque se você quiser hoje que seu filho estude numa Unesp, seja um médico, você tem que pagar pelo menos, se ele estiver na escola pública, você tem que pagar pelo menos 5 anos de cursinho para ele. Cursinho caro, viu? De R$2,5 por mês. Já a universidade pública é para o rico e a universidade privada é para o pobre, né? Que tem uma qualidade baixa, que tem pouca fiscalização. Então, gente, a educação tem um monte de coisa que a gente tem que olhar. A educação tem que ser discutida aqui embaixo, tem que ser discutida na base. Por que não se oferece nas universidades públicas, por exemplo, 90% da vaga para quem está na escola privada, na escola pública, e só 10% para quem está na escola privada, e ainda assim analisando a possibilidade e a condição daquela família? Porque nós temos um monte de universidade hoje aí que forma médicos, inclusive aqui na nossa região tem 4 novas, com mensalidades que vão de 7 a 12 mil reais. E elas estão lotadas. A Unesp também está cheia. Desse mesmo pessoal que pode pagar os 7 a 12 aqui fora. Enquanto o aluno da escola pública vai para a escola privada, porque ele não consegue entrar na universidade pública. E esse novo ensino médio acentua-se mais ainda essa situação. Por isso a necessidade de revogação já. Então, eu penso assim, educação, saúde, habitação, toda a base da Constituição tem que ser para todos, tem que atingir a todos. A gente tem que olhar dentro a lei igual para todos, olhar as desigualdades, né? Porque mesmo dentro da igualdade, há desigualdades. Por exemplo, é isso que nós estamos citando aqui. O aluno da escola pública, sem base nenhuma, com uma base muito fraca, ele tenta ingressar na escola pública, e não na universidade pública, e não consegue, ele tem que ir para a universidade privada. Porque lá ele consegue incentivo do governo federal, ProUni e várias outras bolsas que tem aí. Enquanto isso, nós estamos pagando altos impostos para manter, como a USP agora, a USP, ela foi considerada, acho que entre as 5 maiores ou as 10 maiores universidades, melhores universidades do mundo, né? Legal, mas quem faz isso acontecer lá dentro são, a grande maioria, estudantes vindo da iniciativa privada, vindas da escola privada, né? E não da escola pública. Nós temos uma pequena minoria. E aí, quando essa pequena minoria destaca, fala, olha, a universidade pública, como tá vendo? Mas é uma pequena minoria. A grande maioria lá pode pagar a universidade privada aqui fora. Mas ele foi para um vestibular, ele foi bem preparado, com 3, 4 anos de cursinho, passou por cima de todos que estão na universidade, na escola pública, pegou a vaga, né? Então, pode pagar os cursinhos, né? Para ficar 4, 5 anos ainda sem trabalhar, enquanto os nossos alunos da escola pública não vê a hora de completar a idade para entrar no mercado de trabalho. Então, professora, nós temos uma discussão muito grande para ser feita sobre a educação. Eu espero que a senhora vá ainda voltar aqui várias vezes para a gente discutir isso. Eu acho assim que, principalmente a PUESP, que eu acompanho sempre, eu sei que é um sindicato que acompanha mesmo, que luta mesmo, que briga mesmo. É um dos poucos sindicatos que não está preocupado só com a arrecadação, está preocupado realmente com a categoria. Talvez por sua maioria ser formado por professores, né? Ou que estão na ativa ou que já se aposentaram, mas é um sindicato que realmente trabalha. Então, eu espero que a senhora possa voltar outras vezes aqui e trazer outras pessoas junto para a gente discutir esse tema. A educação precisa ser discutida aqui embaixo, na base, não lá dentro do Palácio do Governo.
Vamos mudar de assunto, porque, como eu disse, a gente fala aqui uma semana se o assunto for educação. Mas acho que é bom a gente falar um pouquinho, professora, não sei se a senhora vai saber muito sobre esse tema, mas sobre o IANSP. O IANSP é o Instituto de Saúde Pública e do Servidor do Estado de São Paulo. Eu queria saber como que esse IANSP funciona. Ele é um SUS melhorado? É só para o servidor? Tem um custo? Vocês pagam a parte isso? Porque, afinal de contas, a gente já paga o SUS, né? Que é universal. É verdade. O IANSP, né, é um Instituto de Assistência Médica do Servidor Público do Estado de São Paulo, né? E a Secretaria de Educação é onde se concentra a maior parte desses usuários do IANSP. E é uma briga grande da APUESP para que a gente consiga melhorar o IANSP, né? Melhorar essa assistência médica aos profissionais da educação e todos os que utilizam, né, desse convênio médico. Mas, infelizmente, né, o governo não entende isso. Tanto que os servidores são os únicos que contribuem. Eu não sei se você conhece a história, por exemplo, do Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, né? Que aquele prédio ele foi construído com um dia de salário de cada servidor que estava na época, né? Todos doaram um dia do seu salário para poder construir esse hospital. E o governo mesmo não colocou a sua parte ali. Então, é um hospital construído pelos servidores, né? E o governo deveria contribuir com o mesmo percentual que o servidor contribui, dando a sua cota à parte, como a gente chama, né? Para que as condições oferecidas aos usuários elas fossem melhores. Mas o hospital sobrevive hoje, né? O IANSP, descentralizado nas regiões, sobrevive hoje só com a contribuição dos servidores. O governo não faz a sua parte. E é uma reivindicação também da APUESP. Nós temos as comissões regionais, né? Inclusive aqui em Bauru, nós temos que atende Bauru e região, a professora Idenilde, que é presidente dessa comissão, né? A CCM, Comissão Consultiva Mista, que pega as reivindicações da região e levam para São Paulo para serem discutidas e ver onde a gente conseguiria melhorar. Nós avançamos bastante depois que a Idenilde assumiu aqui essa regional, porque ela leva as reivindicações e faz a briga mesmo pelos usuários do IANSP. E hoje a maior luta nossa é para incluir, né, os nossos professores categoria O no direito a essa assistência médica, porque é uma possibilidade a mais, né? Faltam muitas especialidades, mas é um pouco melhor, atende um pouco melhor ainda que o SUS. O SUS deveria, né, ter uma qualidade de atendimento para que todos os usuários tivessem condições de serem tratados. Infelizmente, não é assim, né? Sim. E o IANSP também. Ele tem muitas dificuldades por falta de investimento, inclusive, do próprio governo, mas as comissões elas estão aí para fazer essas reivindicações. E a luta é grande para que a gente consiga incluir hoje os professores categoria O, porque eles são servidores, trabalham para esse governo da mesma forma que o professor efetivo, não tem por que não dar essa assistência médica a esses profissionais. Professora, está chegando ao final da nosso bate-papo aqui. Eu fico muito triste porque sou bastante falante, ainda mais quando trata de educação. Gostaria que a senhora, caso a gente tenha deixado algum tema aqui, claro, a educação a gente deixou um monte de tema. Queria convidar a senhora para um novo bate-papo aqui, assim que a senhora puder, né, até para a gente esticar um pouco mais esse tema. E colocar suas considerações aí. Primeiro, né, a satisfação grande de recebê-la aqui. É sempre bom a gente falar com educadores, né? Pessoas que estão no meio, que entendem o meio. Então, para mim, foi uma grande satisfação trocar essa ideia com a senhora. Eu quero dizer que falar de educação, de fato, são amplos os temas, né? As abordagens são muitas e a gente tem muita coisa para conversar. Claro. Com certeza eu vou voltar, né? Nossa, Foi muito bom estar aqui com você. Inclusive, quero agradecer o convite, né, para estar aqui, para a gente fazer esse bate-papo sobre educação. E quero deixar aqui um recadinho para os nossos profissionais, né? claro. Que eles não desistam.
né? Porque nós somos educadores e somos educadores por convicção mesmo. Nós levamos aí as lambadas do governo, mas nós insistimos por uma educação pública de qualidade para todos e que os nossos direitos sejam garantidos. A POSP vai continuar fazendo essa luta para garantir os direitos dos profissionais e a educação pública de qualidade para toda a nossa sociedade, porque esse é o desejo de todos. Se nós quisermos melhorar as condições da saúde, da segurança, nós precisamos investir na educação. Então, não desistam da educação. E muito obrigada por nos receber aqui hoje e com certeza a gente volta. Obrigado, senhora professora. Supermercado Roma, Jackson e Diego Fotografia. Esses foram os nossos patrocinadores de hoje. Amigo internauta, até o nosso próximo encontro, preferencialmente falando sobre educação. Um abraço a todos.